Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fazia um tempinho que eu não aparecia, né, falando sobre fisioterapia. O formato de vídeos que eu fazia antes dava um pouquinho de trabalho. Agora eu creio que encontrei uma forma mais legal da gente conversar mais seguido, né? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a evolução da fisioterapia e o tratamento de dor. E se eu te disser que provavelmente o teu diagnóstico tenha sido dado errado? E que o motivo da tua dor talvez não seja a tua hérnia de disco, a tua artrose, a tua coluna. Talvez o buraco seja um pouco mais embaixo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, pega teu cafezinho aí e vem comigo após a vinheta. Sejam muito bem-vindos, então, a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Ferreira, sou fisioterapeuta. Eu fiz a minha especialização em quiropraxia e outras formações também dentro da área da quiropraxia. E tenho diversas formações aí dentro da área de tratamento de dor. Entre essas formações tem terapia manual, né, técnicas de mobilização, agulhamento, liberação miofascial, crochetagem, enfim. Mas uma coisa chama muita atenção quando eu falo sobre o meu currículo, porque ali no meu currículo também está a minha experiência como professor de yoga, que é mais antiga até do que a própria fisioterapia em si, onde no yoga a gente trabalha com as técnicas físicas, trabalha com meditação, trabalha com relaxamento. Então, desde lá, naquele tempo, quando eu comecei a trabalhar com o yoga, eu consigo enxergar o ser humano como um todo, não apenas músculos e ossos, né? Nós somos muito mais complexos do que a gente imagina. E dentro da minha formação, também entra a formação internacional em hipnose clínica. Quem me acompanha aqui nos meus canais já deve ter percebido eu falando aí sobre alguns assuntos, como a questão da hipnose, a questão da meditação, e o quanto isso é importante dentro de um tratamento fisioterapêutico. Mas antes da gente entrar nessa questão, eu quero mostrar para vocês como nós enxergávamos anteriormente a avaliação da dor dos nossos pacientes e o que mudou de lá para cá. Deixa eu mostrar para vocês aqui um material que eu preparei para vocês. Anteriormente, era esse formato que a gente tinha quando nós avaliávamos a questão da dor do paciente. Tem um modelo clássico, vamos colocar aí. A primeira coisa que a gente vasculhava era um motivo de dor de origem músculo-esquelética. O que isso significa? Significa que essa dor do paciente poderia vir dos seus tecidos moles. Como tecidos moles, a gente compreende os músculos, tendões, ligamentos, fáscia. Então a gente tem aí as tendinites, bursites, lesões musculares, ligamentares, contraturas, rompimentos, enfim, as coisas mais voltadas a tecidos moles. E se vasculhava a parte óssea também, né? A parte estrutural, buscando ali em exames de raio-x, tomografia, fraturas, artrose, hérnia de disco, discopatia degenerativa. E como eu gosto sempre de falar, a tecnologia ela nos ajuda de um lado, mas às vezes ela nos prejudica também. Por que isso? Porque antigamente não se tinha acesso à tecnologia como nós temos hoje. Hoje é muito fácil fazer um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, um raio-x. É fácil para o médico pedir esse exame. Antigamente, como não se tinha acesso a isso tudo, nós éramos obrigados a tocar no paciente, a fazer testes. Existem livros dessa grossura aqui só de testes para tentar identificar o que esse paciente tem. Se é uma hérnia de disco, se é uma artrose, se é um desgaste, se é uma lesão ligamentar, enfim. Com essa facilidade de acesso ao exame de imagem, acabou ficando fácil identificar o problema do paciente. O paciente chega lá no médico com uma dor lombar, o médico pede uma ressonância, enxerga ali uma protusão discal e já diz, tá aqui, ó, teu problema é essa protusão discal. E muitas vezes não é o que acontece. Então, quando a gente fala em terapia manual, isso já é bem complexo. Por quê? Porque quando a gente vai palpar o paciente, né, e é uma característica própria da fisioterapia, a gente tocar no paciente, a gente avaliar manualmente, a gente percebe o quanto esses pacientes têm recebido diagnósticos errados.
Eu mesmo aqui no meu consultório, inúmeras vezes, eu já peguei pacientes que estavam com cirurgia marcada, cirurgia para uma hérnia discal, por exemplo, e o problema desse paciente ser um problema muscular, ou algum problema que uma liberação miofascial já consegue resolver o problema, um agulhamento resolve o problema, uma mobilização simples resolve o problema. Tudo parte de uma boa avaliação. Mas o que eu percebi de uns tempos para cá? É por isso que a minha formação ela acabou se ampliando tanto. Que existem alguns problemas físicos que têm origens emocional. Vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Eu recebi uma paciente há pouco tempo, uma paciente que tinha uma enxaqueca crônica. Estava sempre com dor de cabeça, sempre com dor em cervical. Dor cervical que inclusive irradiava para membros. Foi diagnosticada com hérnia cervical e estava lá com ordem para fazer cirurgia. Essa paciente chegou até mim e, primeiramente, eu avaliei ela dentro deste formato aqui, que é um formato clássico, tentando buscar origens dentro desse universo músculo-esquelético. Então, avaliei toda a parte muscular dessa paciente, avaliei toda a parte de articulação, né, toda a parte articular, de desalinhamentos, vamos colocar aí, a gente chama de hipomobilidades, né, na cervical para fazer os ajustes. O que acontece? Esse paciente saía da minha sessão sem dor nenhuma, ficava sem dor por 2, 3 dias e depois me mandava mensagem reclamando, né, que a dor tinha voltado toda novamente. Se entra com um novo procedimento, faz novamente uma nova avaliação, faz novos procedimentos, mesma coisa. 2, 3 dias se passavam e a dor desse paciente retornava. Podemos pensar aqui na segunda parte que diz aqui nesse meu material que eu mostrei para vocês, dores de origem sistêmicas, né? Quando a gente fala em sistêmica, a gente busca algo que não seja ali musculoesquelético, né? Algo relacionado a nossos órgãos internos. Câncer, cálculo renal, úlceras, malformações, enfim, algo mais voltado para a parte médica mesmo, algo visceral, algo de órgãos internos que possam estar gerando uma dor. Não era o caso dessa paciente, tá? O que eu percebi, então, ao avaliar essa paciente? Deixa eu voltar para minha câmera aqui para ficar mais fácil para a gente conversar. O que eu percebi ao avaliar essa paciente? É uma paciente que começou a me relatar, então, quando a gente começou a conversar mais, que é uma paciente que não dormia direito, que tinha crises de ansiedade constantes. Eram crises de ansiedade tão fortes que ela não conseguia dormir, não conseguia descansar. Era uma paciente que tem um grau de exigência consigo mesma muito grande, quase beirando um perfeccionismo, entende? Então, qualquer indício de frustração fazia com que esse paciente contraturasse essa região de ombros e cervical. Todo mundo que está me assistindo já deve ter passado por essa situação. Um momento de estresse tão grande que sente dor aqui, em cima dos ombros, e depois vem uma dor de cabeça que a gente chama de dor de cabeça tensional, de origem de aumento de tensão dessa parte muscular. Então, pensando nisso, surge então um novo formato de avaliação que está muito em voga em estudos mais atualizados, que é esse que eu vou mostrar para vocês aqui, que é um modelo biopsicossocial. Então a gente percebe que esse formato ele é um formato que abrange muito mais coisas. A parte que diz bio ali, a parte biológica, é isso que a gente acabou de conversar agora. Origem músculo-esquelética, origem sistêmica, tudo que a gente conversou até agora está nessa bolinha preta aqui do bio. Mas se perceber, existem várias outras bolinhas aqui que podem influenciar na dor desse meu paciente. Por exemplo, a parte psicológica vai entrar aí pacientes com depressão, pacientes com crise de ansiedade, que era o caso dessa minha paciente. Quem aqui já atendeu o paciente com depressão sabe o quanto é demorado. Porque pensa assim, a gente costuma avaliar uma escala de 0 a 10 o nível de dor deste paciente, tá? Então, o que acontece? Quando nós, que não temos depressão, fazemos essa avaliação, para mim é uma dor 4, uma dor mediana, vamos dizer assim. Se esse paciente é um paciente depressivo, esse 4 vira um 8. Ele tem uma sensibilidade aumentada. Então, se eu não trato a parte da depressão conjuntamente com o meu trabalho músculo-esquelético,
eu não vou ter um bom resultado com esse paciente. Nossos pacientes têm uma questão social que influencia. A questão familiar, a questão da influência dos seus amigos, a questão do ambiente de trabalho. Né? Se esse paciente trabalha num ambiente de muito estresse, a gente vai tratar, vai aliviar, mas quando ele chegar no trabalho, que é um ambiente estressante, essa dor toda vai retornar. Se ele está passando por problemas familiares, essa dor ela vai ser acentuada novamente e a gente vai ficar ali enxugando o gelo. Esse paciente tem medos, medo de morrer, dependendo do diagnóstico que esse paciente tem, contas que a gente tem para pagar, se está passando por um problema financeiro difícil. Às vezes o paciente ele não tem acesso a lazer, a rotina dele é tão pesada, tão difícil, que ele não tem tempo, às vezes, para descansar, para curtir a sua vida, entende? Então aí, avaliando o paciente por esse novo modelo biopsicossocial, a gente começa a compreender o quanto é importante a gente enxergar o nosso paciente como um todo, e não apenas como uma máquina, que é o que normalmente a gente costuma perceber acontecendo. E a gente não consegue compreender, às vezes, da onde está vindo a dor desse paciente. E acaba achando, então, que a única solução para esse paciente é um tratamento cirúrgico, por exemplo. Então, avaliando este modelo atual, biopsicossocial, a gente percebe que a fisioterapia está passando por um período de evolução muito grande. Novas técnicas estão surgindo. Vou citar como exemplo aqui, obviamente, a minha formação, que é uma formação em hipnose. Quando eu falei pela primeira vez que eu estava fazendo a formação em hipnose, muitos colegas me olharam com uma cara meio estranha, assim, né? Como se eu tivesse, por exemplo, invadindo a área da psicologia. Mas antes que esse assunto surja também nesse vídeo, eu já deixei preparado aqui também para que vocês vejam. Esse material aqui foi retirado do site do próprio Crefito 5, né, nosso Crefito aqui, onde através da resolução do COFITO número 380 de 2010, reconhece, então, a hipnose clínica como uma ferramenta do fisioterapeuta, certo? Algumas pessoas vão me dizer assim, tá, Thiago, mas por que a gente não encaminha esse paciente para um psicólogo, por exemplo? Eu adoro a psicologia, eu encaminho muitos pacientes para o psicólogo, dependendo da situação. Se é um problema familiar que esse paciente tem que ser encaminhado para um psicólogo. Agora, se é um problema relativamente simples, que está interferindo na dor do meu paciente, então esse paciente pode ser tratado por nós, fisioterapeutas, através desse recurso que é reconhecido pelo Conselho de Fisioterapia. Então nós não estamos fazendo nada fora da lei, nós estamos utilizando uma ferramenta a mais para tratar e ajudar esse paciente. Como diz aqui, eu vou ler para vocês, pode-se dizer que hipnose é um conjunto de técnicas psicológicas e fisiológicas que modificam gradualmente a atenção. E durante esse processo é possível tratar pessoas com quadro de depressão, traumas, fobias, ansiedade, dependência química, desequilíbrio emocional, falta de atenção, insônia, entre outros. E esses problemas que são citados nesse parágrafo que eu acabei de falar para vocês, traz como consequência dores físicas. Entende? Então, se eu não trato essa questão do meu paciente, desses problemas que eu acabei de citar, eu não vou ter uma resposta dentro da parte musculoesquelética, entende? Então, comece a compreender que foi-se o tempo em que a fisioterapia era apenas aquele dobra, estica e choquinho, entende? A fisioterapia ela está evoluindo cada vez mais com técnicas cada vez mais modernas. Além da hipnose que eu acabei de citar, eu posso usar como exemplo também a microfisioterapia. Eu vejo muitos colegas com muito preconceito, achando que microfisioterapia não é fisioterapia, porque não tem o dobra, estica, o alonga, que é clássico dentro da fisioterapia. Eu já tive a oportunidade de conhecer, já virei paciente de microfisioterapia aqui na minha cidade. Tem a Luziana, que é coordenadora do curso de fisioterapia, e eu fiz 3 sessões com ela e eu digo para vocês que funciona. Então, assim, deem uma oportunidade para conhecer. Se caso não queiram conhecer, respeitem os colegas que buscam técnicas diferentes das nossas e que estão tendo resultados muito legais.
Outra questão que está muito polêmica, está muito em alta dentro da evolução da fisioterapia é a questão do uso de injetáveis. Aqui em Rio Grande tem uns colegas que trabalham, posso citar aí meu colega Edler, que trabalha aí com injetáveis e tem respostas muito legais aí nos tratamentos que eu acompanho. Eu não conheço a técnica, eu não utilizo a técnica, mas eu respeito o colega que utiliza e tem bons resultados. Porque para o paciente o que importa no fim das contas é se essa técnica vai ter resultado ou não. Então nós temos que estar abertos, né? Óbvio que quanto mais evidências tiver, mais segurança a gente leva para o paciente. Mas a microfisioterapia, já existem muitos artigos que falam sobre a eficácia da microfisioterapia, assim como a hipnose, que eu citei agora há pouco, assim como a acupuntura. Ninguém tem preconceito com a acupuntura, por exemplo. O paciente tem um problema no joelho e coloca umas agulhas na cabeça e consegue ter uma resposta lá na dor do joelho. Quem é que explica isso de forma biomecânica? Como é que uma agulha na cabeça vai influenciar um tratamento no joelho? A medicina chinesa explica isso. Tem a sua avaliação, e é uma avaliação própria. Se eu tentar buscar essa resposta dentro de um universo músculo-esquelético, eu não vou conseguir explicar. E aí, quando eu não consigo explicar, eu ataco, né, dizendo que não funciona, dizendo que é uma bobagem, enfim. Né? Vamos respeitar os colegas aí que estão buscando se atualizar e buscando recursos mais avançados, mais evoluídos. A própria eletroterapia, por exemplo, existe aí o tratamento por ondas de choque, está tendo resultados muito legais ultimamente. Tem alguns colegas que trabalham com ozonioterapia, que também tem resultados legais. Vai chegar um momento, e esse momento está cada vez mais próximo, que o TNS, que é o famoso choquinho, vai virar relíquia, tá? Vai virar peça de museu, porque já se percebe que ele não tem uma eficácia dentro da parte de tratamento. Analgesia, sim, uma analgesia temporária, mas não como recurso para tratamento, para resolver realmente o problema do paciente, como essas técnicas que eu acabei de citar. Para finalizar esse vídeo, vale lembrar também que o SUS atualmente reconheceu várias técnicas alternativas como auxiliares no tratamento. Dentro dessas técnicas auxiliares está ali o Reiki, por exemplo. Quem é que diz que Reiki funciona? Uma imposição de mãos vai funcionar em alguma coisa? Funciona, certo? Para quem acredita, para quem utiliza a técnica, percebe que o Reiki funciona. Tanto funciona que está dentro do SUS hoje em dia. A meditação, a acupuntura, existem várias e várias técnicas que estão sendo aplicadas cada vez mais dentro dos nossos hospitais através do SUS e que já são comprovadamente reconhecidas a sua eficácia. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pretendo fazer mais seguido agora vídeos desse mesmo estilo. Deixem aí embaixo os seus comentários e dicas para mais vídeos como este. Abração, até o próximo vídeo.